Lucas aqui, tranquilo ou não? Circunferência, galera, tudo que você precisa saber nessa aula. Vai ficar um pouquinho maior a aula, mas vai dar para abranger muita coisa. Vem comigo. Celular de lado, melhor dizendo, e vem comigo, tranquilo? Circunferência, galera. Vou ser bem objetivo aqui. O que a gente precisa saber na circunferência? O mais importante da história é essa aqui, ó. A equação da circunferência. A gente estava estudando geometria analítica reta, a gente tem uma equação da reta. Para a circunferência, a gente vai ter também uma equação específica para ela, que é essa aqui, ó, destacada em azul na sua tela aí, ó. X menos o a ao quadrado mais y menos o b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Lucas, de onde que veio essa equação? O que ele fez objetivamente? Ele pegou um centro de coordenadas A e B, ligou um segmento até o ponto P de coordenadas genéricas x e y. A distância desse centro até o P, pessoal, tem que dar o raio. É o que está descrito aqui para a gente, ó. A distância do ponto C, que é o centro, até a bordinha da circunferência, é o raio. Ele trabalhou essa forma algebricamente e chegou nisso aqui, ó. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, raio ao quadrado. A e B, coordenadas do centro. R, o raio da circunferência, beleza? Então, vou te mostrar nessa primeira parte da aula, identificar aqui, ó, as coordenadas e quanto que vale o raio, beleza? Você vai ver que é facinho, vem comigo. Então, ó, eu tenho essa primeira equação aqui, ó. Se você vê esse padrão x menos alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado é igual ao número, circunferência, lembra disso. Então, eu quero identificar as coordenadas do centro primeiro, galera, centro. Olha aqui na fórmula, olha, tá vendo que é x menos a? Se aqui é menos 5, a coordenada do centro, né, a coordenada x do centro, vai ter sinal trocado do que está aqui dentro. Então, sempre só você trocar o sinal do cara aqui de dentro. Então, o centro vai ter coordenada x5 e o y, como é menos 3, vai virar mais 3 por causa do menos da fórmula. Então, sempre troca aqui, ó, é menos 5, menos 3. O centro vai ser 5 e 3. Balela, tranquilo, beleza? E o raio, galera? Tá vendo que aqui, ó, é raio ao quadrado? Raio ao quadrado. Eu não tenho o número 49? Para eu achar o raio, é só fazer a raiz quadrada de 49, que dá 7. Então, ó, o esquema é muito fácil, é decoradinho, ó. Vou para a letra B para você ver, ó. Qual que é o centro da circunferência? Eu troco o sinal desse. Mais 1 fica menos 1. Qual que é a outra coordenada? Se é menos 2, fica mais 2. Tá aí, ó, centro menos 1 e 2. Qual que é o raio? Raio ao quadrado é igual a 8. É só tirar a raiz quadrada do número que está depois da igualdade, ó. Isso aí, ó, vai dar 2 raiz de 2, tranquilo? Terceiro aqui, ó, centro. Não tem nada aqui, Lucas. Fudeu. Não, velho. Se não tem nada, é zero. X ao quadrado mais zero. Na verdade, aqui, ó, x mais zero ao quadrado. Esse x ao quadrado é x mais zero ao quadrado. Logo, zero. Tranquilo? Então, se não tiver nada aqui, joga o zerinho. Aqui é mais 1. Troca, menos 1. Tá aí o centro. Qual que é o raio? Não é a raiz quadrada do número do lado? Raiz de 25, que é 5. Então tá aí, você acha sempre o centro e o raio aí, ó. Só usar esse esqueminha, beleza? Agora ele quer o contrário, ó. Ele dá o centro e o raio, quer que você escreva a equação. Foca nessa equação aqui, ó. É x, se o centro é 1, entra menos 1. Somado com y mais alguma coisa. Se aqui é 4 positivo, aqui entra menos 4, sempre ao contrário. Se o raio é 6, aqui não é raio ao quadrado, joga aqui sistema oposto que a gente está fazendo, né? Trabalhando de fora para dentro aqui, ó. Letra B. Se é menos 2, aqui vai ficar mais 2 dentro, ó, x mais 2 ao quadrado. Se aqui é menos 1, vai ficar mais 1, então é y mais 1 ao quadrado. Se o raio é 2, aqui é raio ao quadrado, então é 4. Beleza? Para acabar aqui, ó, letra C. Letra C aqui para nós, ó. Centro, 5 e 0. Então vai ficar 5 com sinal trocado, x menos 5 ao quadrado. Vai ter um y
mais zero ao quadrado. Você pode deixar só y ao quadrado. Quando é zero, não precisa escrever nada aqui dentro, não. Mas se você escrevesse assim, x menos zero ou x mais zero ao quadrado, não ia estar errado não, beleza? Mas se for mais espertinho aqui, eu jogo aqui direto. Se é zero, é só y ao quadrado. Se é raiz de 3, eu jogo raiz ao quadrado, é raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio número 3. Beleza? Tá feito aí, ó. Então, essa é a equação da circunferência. X mais alguma coisa ao quadrado, y mais alguma coisa ao quadrado é igual a raiz ao quadrado. Te mostrei nessa primeira parte como achar as coordenadas do centro do raio. Parte 1 da aula. Sei que a circunferência, sei como identificar uma equação da circunferência, sei de onde ela veio, sei identificar o centro e o raio, beleza? Agora, ó, eu vou fazer o seguinte. Ele pode te perguntar, ó, a posição relativa de um ponto em relação à circunferência. Por exemplo, eu joguei um ponto P aqui, ó, esse ponto P aqui dentro. Será que esse ponto é interno ou externo ou pertence à circunferência? Aqui no caso, né, tá dentro, né, porque a visualização tá bem tranquila para você. Mas se ele te perguntar sem desenhar a circunferência, por exemplo, nessa questão aqui, ó, ele quer saber, ó, se esse ponto A é interno, externo ou pertence à circunferência. Como que eu ia fazer? Pessoal, pensa comigo, ó. É só você usar a distância entre o centro e o ponto em análise. Se der igual ao raio, significa que ele bateu certinho aqui no raio, né? Ele está na circunferência. Tranquilo? Se essa distância que você achar for menor que o raio, ele com certeza vai ser um ponto interno. E se você achar uma distância entre o centro e o ponto que é maior que o raio, ele vai ser um ponto externo com certeza absoluta. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, nessa questão número 3. Ó, eu tenho a equação da circunferência e ele me deu os pontos, já perguntando se é interno, externo ou pertence à circunferência. Tranquilo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir na circunferência. X menos 4 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado igual a 9. O centro dela é x igual a 4, porque eu troco o sinal sempre, e aqui eu troco o sinal também, 2. O centro tem coordenadas 4 e 2. Só troquei o sinal dos caras aqui dentro de parênteses. Raio ao quadrado é igual a 9. Para eu saber o raio é só fazer raiz quadrada, que é de 9, raiz quadrada de 9 é 3, beleza? Então, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou fazer o ponto A aqui pra gente, ó, ponto A. A distância do ponto A até o centro, qual que vai ser? Vamos calcular, ué. Lembra a formulazinha de distância entre dois pontos? É a raiz quadrada da diferença das coordenadas. Ó. Joga a raiz quadrada aqui, ó. Ó, vamos lá, raiz quadrada. Estou no centro, né? O centro é 4 e 2. Ó. A coordenada do centro é 4. 4 menos coordenada do ponto A. 4 menos 5 ao quadrado. Mais coordenada do centro y, 2 menos a coordenada y do ponto, 3 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Vem comigo. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Beleza? 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é raiz de 2. Pensa comigo, a distância deu raiz de 2. O raio é 3, né? Raiz de 2 é 1,4. O raio é 3, então com certeza eu estou com uma distância inferior ao raio. Então eu estou dentro da circunferência. Então você escreve aqui, ó, interior. Você sabe que o ponto é interior à circunferência, beleza? Vou fazer o ponto B para a gente, é o mesmo esquema. Vou fazer a distância entre esse ponto B e o centro C. Beleza? Raiz quadrada, vamos lá. X é menos 1 aqui, então vou colocar menos 1. O x aqui é 4, então vai ficar menos 4. Menos 1 menos 4 ao quadrado, somado com 5 e 2, né? 5 menos 2. Menos 1 menos 4 menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Ó. 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9. Ó. Raiz de 36, que é 6. Perceba que essa distância deu 6. 6 é maior que 3, né?
Então, esse ponto aqui é um ponto externo, tenho certeza absoluta. Beleza? Situação C, vamos fazer de amarelo. Mesmo esquema, galera, ó, distância do ponto C até o centro. Tranquilo? Raiz quadrada neles, 0, né? 0 menos 4 ao quadrado. Somado com 5 menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 com a raizinha dentro, dá raiz de 25. Que é igual a 5. Beleza? Então, se a raiz é 5, eu também tenho um ponto externo aqui, ó. Vamos conferir se a gente fez certinho? O ponto é 0 e 5, ó. Então, 0 com menos 4, beleza? E o 5 com menos 2. Deu 5 aí. O ponto também, logo o ponto é externo também. Tranquilo? Então, tá feito aí. Caso eu achasse uma distância igual a 3, esse ponto seria pertence à circunferência, beleza? Então, posição relativa entre um ponto e a circunferência é só você fazer a distância entre o centro e o ponto. E balizar com um raio. Tranquilo? A mesma situação a gente tem, pessoal, para posição entre reta e circunferência. Se a distância entre o centro e a reta, em vez do ponto agora, for menor que o raio, tranquilo? A gente vai ter uma situação que ela é secante, ó. A distância vai ser menor que o raio, ela vai interceptar a circunferência em 2 pontos, ó, vai seccionar ela. Se a gente tiver uma situação onde a distância do centro até a reta é maior que o raio, a gente vai ter que a reta externa, beleza? E se a distância for igual ao raio, distância do centro até a reta for igual ao raio, significa que ela tangencia ela em um ponto, beleza? A gente pode ver claramente pelas figuras aqui, ó. Distânciazinha menor que o raio, a reta é obrigada a cortar ela em 2 pontos. Se a distânciazinha é maior que o raio, a reta nunca vai pegar ela. Tranquilo? Vou te mostrar no exemplo novamente como que a gente trabalha isso, ó. Formulazinha, tá? Posição entre a reta, que é essa reta R, e a circunferência aqui, que é essa equaçãozinha, beleza? Primeiro passo, vou descobrir minha circunferência, ó, o centro dela. Isso aqui é menos 3, aqui vira 3. Isso aqui é mais 2, aqui vira menos 2. Esse é o centro dela. E o raio dela vai valer 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 25 é 5. Tranquilo? Agora você pode fazer, ó, a distância do centro C até a reta R. Quanto que vai dar essa distância? Eu vou descobrir e depois balizar com o valor do raio, igualzinho a gente fez lá no ponto, só muda a fórmula. Distância do centro, que é um ponto, a reta. Distância de ponto a reta. É AX mais BY mais C sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Ó. Na minha playlist aí a gente tem esse vídeo sobre distância entre ponto e reta, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. A é o cara da circunferência, ó, é o 12. Beleza? Vezes o X. O que é o X? É o ponto, que é o centro, é o ponto do centro, que é o 3. 12 vezes 3. Mais B. Qual que é o B? Menos 5. Vezes, qual que é o Y do ponto? Menos 2. Aí, ó. Mais o C. Qual que é o C? 19. Sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Raiz quadrada de A ao quadrado, que é 12 ao quadrado, que é 144. Mais B ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Ó. Tranquilo? Vamos somar isso aqui, galera. 36, aqui dá 36, 12 vezes 3, aqui dá 10 positivo e aqui dá 19 positivo. 36, 46, 46 com 19, ó. 65, concorda comigo? 65, então, aqui em cima. Tem um módulo, mas ele já está positivo, então eu deixo 65. Dividido por, isso aqui, ó, 144 mais 25 é 169, a raiz disso é 13.
Tranquilo? 65/13. Quanto que dá 65/13? Tá vendo que esse pessoal aí que faz o PET nunca colabora com as continhas, né? É sempre continha, nada a ver. Faz 65/13 aqui, ó. 4. Você acha que 5 vai dar? Vai dar certinho, ó. 5. Tranquilo? Deu 5 a distância. Mas essa distância, deu 5, é igual ao raio. Se é igual ao raio, tem a situação de tangência, ó. Essa situação. Se esse resultado, em vez de 5, desse 3, eu estaria aqui dentro. Se ele desse um resultado 7, eu estaria aqui dentro. Beleza? Então tá aí, ó, a distância do ponto C à reta R. Fiz a fórmula e comparei com o valor do raio. No exemplo dos pontos, eu comparava o centro ao raio. E comparava o centro ao ponto e comparava com o raio, tranquilo? Para finalizar hoje, questão muito boa da sua apostila também, do Enem aí, ó, de 2018, questão recente. Respira, bora lá. Pessoal, a gente tem o seguinte nessa questão, ó. A gente tem um jogo pedagógico que ele utiliza de uma interface algébrico-geométrica. Vem comigo, ó. Os alunos eles têm que eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, tranquilo? E as trajetórias desses tiros têm que passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno escreve lá na janelinha do programa, igual aquele programinha que eu usei no começo, ele escreve lá a equação que ele quer colocar, a equação cartesiana de uma reta ou uma circunferência. Então ele pode inserir reta ou inserir circunferência na trajetória dele. Tranquilo? Se ele usar uma equação, eu cliquei no C, fera. Se ele inserir uma equação, tá? E se ele inserir uma equação da circunferência, cada ponto que ele esbarra vale 2 pontos, tranquilo? E se ele usar uma equação da reta, cada ponto que ele atinge vale 1 ponto. Esse ponto é diferente da origem. Por quê? Porque todo mundo começa da origem. Então, por exemplo, eu estou na origem. Se eu atirar x igual a y, eu atiro essa trajetória aqui, ó. Tá vendo que essa trajetória intercepta o ponto D e B. Logo, eu atinjo 2 pontos. Cada ponto me dá 1 ponto mesmo, né? Porque eu estou em equação da reta. Então, essa seria um exemplo. Mas no caso aqui, ele está utilizando de vários tiros, né? Cada alternativa nossa é uma trajetória diferente. E a gente tem que analisar uma a uma. Tranquilo? E a gente tem os pontos para ser eliminados. Ó, o A, B, o E, o D e o C. A gente tem esses pontos aí para serem eliminados. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido. Digita lá x igual a 0, ele vai gerar uma reta. Essa reta vai pegar em algum desses pontos, ele vai eliminar algum desses pontos, beleza? Então, vamos alternativo por alternativo. Ó. X igual a 0. O que é x igual a 0? Se a gente tem um plano cartesiano, ó, x igual a 0 é o próprio eixo y, beleza? Aqui, ó, partindo da origem, essa é o x igual a y. Tá aí, ó. A minha reta x igual a y, beleza? Perceba que eu interceptei o ponto A e o ponto E. 2 pontos. Se eu interceptei 2 pontos, é 2 vezes 1, que é 2. Por que vezes 1? Porque cada ponto interceptado vale 1 ponto na competição, tranquilo? Vou fazer agora de azul a letra B, ó. Y igual a 0. Y igual a 0. Tá aqui, ó. É o eixo x, né? Todos os valores de y igual a 0 é o eixo x, é essa reta, ó. Perceba que eu interceptei apenas o ponto C. Então, eu faço aqui um ponto. Cada ponto vale 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Tá entendendo a ideia? Ele vai jogando a equação da reta ou da circunferência e vai vendo onde os pontos são interceptados. Tranquilo? Só apagar isso aqui para nós, ó. Que eu vou precisar desse espacinho daqui a pouquinho. Beleza, galera. Agora vamos lá para letra C, ó. Opa! Equação da circunferência que a gente acabou de ver. O que a gente tem nela? X ao quadrado mais y ao quadrado. Se não tem nada de número, o centro é 0 e 0 aqui, ó. Centro 0 e 0, beleza? E o raio é a raiz quadrada do número que está aqui, que é 4. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está partindo o centro é aqui, ó, 0, 0.
E o raio é 4, ó. A gente tem um raio para cá, ó. Raio 4, tá vendo? E a gente tem outro raio. Deixa eu só alinhar melhor aqui. Tem outro raio aqui igual a 4. Essa é a circunferência, ó. Sacou? Raio 4, ó, e até a trajetória dela. Ela continua aqui, mas eu não vou desenhar, não. Porque não vai precisar. Então, perceba que eu interceptei o ponto A e o ponto C. Se eu interceptei 2 pontos, quanto que eu ganho? Eu ganho 2 para cada um, né? 2 vezes 2, 4 pontos. Tranquilo? Essa é a ideia da questão, ó. Identificar a equação da reta, jogar no gráfico e ver os pontos. Identificar a equação das circunferências, jogar no gráfico e ver o que acontece. Letra D, vou de verde. Opa, outra equação da circunferência, beleza. Qual que é o centro dela? X não tem nada do lado, então é 0. Y é menos 2, então troca o sinal, mais 2. E o raio é a raiz quadrada desse cara aqui, que é 2. Então eu tenho o centro x0, y2. Está aqui o centro dela. Tranquilo? O centro dela, não é a circunferência em si. Então esse ponto E não entra. Raio igual a 2, ó, de 2 até 4. Então ele vai pegar também aqui e vai pegar aqui também, ó. Essa é a circunferência que a gente tem, ó. Ela continua aqui, mas não vai pegar nenhum cara não, beleza? Então perceba que eu peguei novamente o ponto A e o ponto D. Logo eu tenho o quê? 4 pontos aqui, né? 2 pontos, cada ponto vale 2, tenho 4 no total. Se você fosse muito esperto, você já marcaria a resposta correta, letra E, porque a questão pede a maior pontuação. Se eu tenho um empate entre essas duas e a A e a B têm valores inferiores, a letra E com certeza vai ser a resposta. Mas eu vou provar para você aqui que ela vai ser a nossa, tranquilo? Outra equação de circunferência, o centro dela, como é menos 2 aqui, o centro é 2 positivo, tanto em x quanto em y, que é menos 2 mais 2, menos 2 mais 2. E o raio, ó, é a raiz quadrada de 8, tranquilo? O raio é a raiz quadrada de 8. Fatorando a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, beleza? Então vamos lá, ó. Centro 2 e 2. O centro está aqui, ó. 2 e 2. Está no ponto D, mas não conta o ponto D, porque é a circunferência que pega, a trajetória dela, não o centro, tranquilo? E esse raio, galera, agora que é a matada, né? 2 raiz de 2. Como que eu jogo 2 raiz de 2 aqui dentro? Aí você tem que ter a malícia, ó. Galera, considera um quadradinho aqui comigo, ó. De lado 2. A diagonal de um quadrado de lado 2, ô louco, é L raiz de 2. Se eu tenho um quadrado de lado 2, a diagonal dele é 2 raiz de 2, que é o raio. Então pensa bem, olha só a sacada que você tem que ter. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um quadrado de lado 2, sacou? E a minha diagonal é essa aqui, ó. Sacou? Aí tá dando um probleminha no software, que eu tô apertando o botão de Shift, não sei porquê. Então perceba, ó, do ponto D até o ponto D é um raio. Então a circunferência está pegando aqui, ó. A circunferência está fazendo assim, ó. E ela também vai pegar no ponto C, por quê? Porque do centro aqui até o ponto C é uma diagonal de um quadrado de lado 2 aqui, ó. Também tem outro quadrado aqui de lado 2, ó. Tranquilo? Então eu estou pegando o ponto B no ponto C. E se eu continuar aqui, ó, eu também vou pegar no ponto A, ó, partindo desse ponto aqui até aqui, ó, eu também tenho um quadrado aqui, percebeu? Então, essa circunferência minha, ó, ela vem aqui, ó, pum, pá, pega B, pega em C, dá um rolê aqui por trás, e ela também pega aqui, ó, beleza? Então, perceba que ela pegou em A, em B e em C. Então, tem 3 pontos de encontro. Logo, eu vou ter 6 pontos, que é a nossa pontuação máxima, a alternativa é. Laia! Cabulosa essa, hein? Questãozinha boa de 2018. Então, novamente, pessoal, o centro, ó, o centro da última circunferência é esse aqui, ó, 2, 2. Aqui eu tenho um raio que é 2 raiz de 2, que é a diagonal desse quadradinho amarelo.
Aqui eu tenho outro raio que vale 2 raiz de 2, porque é a diagonal desse quadrado. E aqui eu tenho outro quadrado também, 2 raiz de 2. Aqui eu também, ó, daqui até aqui, também vale 2 raiz de 2, ó. Tá? Mas a origem não conta como ponto. Então tem essa circunferência aqui, ó, amarela, que agora virou a questãozinha difícil de fazer, que você tem que interpor muita coisa. Tranquilo? Respira aí, aulinha longa, mas tá tudo aí contemplado com vários exercícios que você precisa feito. Espero que tenha ajudado. Letra E para nós gabaritos, 2018. Eu fiz essa prova ao vivo. Foi tenso, foi tenso. Ver isso aqui na hora não é tão fácil. Tranquilo, mas estou aí para te ajudar. Tá vendo isso aqui? Faz isso aí no computador, ó. Pega aí, ó. Curtir, que chama. Ajuda o pai aqui. Fechou? Grande abraço aí, obrigado pela oportunidade. Valeu.